gente. Boa tarde. Agradecer primeiro à organização do evento pelo convite para estar aqui com vocês. Eu acho que é um tema fundamental e que suscita aí muita discussão. Vai ter muita coisa para a gente conversar aqui hoje de tarde. A minha ideia para trazer esse tema para vocês não é, na verdade, ficar aqui falando de critérios diagnósticos, de necessariamente quais são os parâmetros que a gente usa para diagnosticar ou não. Eu acho que isso é reduzir muito o que a gente poderia falar de depressão. Então, a minha ideia aqui para vocês é a gente bater um papo, na verdade, sobre as coisas mais frequentes que a gente escuta. Não só no consultório, mas às vezes até naquela roda de conversa. Né? Eu não sei se acontece com vocês, comigo acontece muito. Quando eles descobrem que a gente trabalha em saúde mental, todo mundo pergunta, né? Tá, mas depressão é doença mesmo? Como é que é isso? Então, a ideia foi trazer exatamente esses questionamentos que a gente mais escuta aí, não só no consultório, mas também quando a gente está ali no barzinho, quando a gente está, né, evento de família, a gente sempre é um assunto que acontece. Tá, gente? Então, assim, pois é, mas a pergunta é, e o que é depressão? A depressão é uma doença, depressão é um estado, depressão é uma situação, depressão é uma consequência. O que é depressão? E assim, apesar de ter se falado muito sobre o que é depressão, não é tão fácil a gente conceitualizar o que é depressão. Dá para dizer que depressão é um estado profundo de tristeza e de angústia? Dá. Dá para dizer que depressão é um estado de extremo desalento, cansaço, fadiga, falta de energia? Alguém que já viu um paciente assim? Dá. Dá para dizer que depressão é você se sentir sozinho no meio da multidão? É você achar que você não tem forças para fazer nada e se sentir absolutamente solitário? Isso pode ser um quadro de depressão? Pode. Ou ainda, aquela pessoa que diz, eu não consigo ver a luz no fim do túnel, eu não consigo ver saída, eu não consigo vislumbrar nenhum horizonte de melhora para mim, eu estou fadado a esse sofrimento. Alguém aqui já ouviu isso de algum paciente? Já, né? Todo mundo que trabalha com a área de saúde mental já deve ter ouvido isso de algum paciente. Ou é simplesmente uma falta de prazer, ou simplesmente é uma falta de vontade, ou simplesmente é nada mais me interessa, para mim tanto faz, as coisas não têm gosto, as cores não têm vida. Isso também pode ser um quadro depressivo? Pode. Até a gente chegar no que é o que a gente pretende evitar sempre nos pacientes, que são os desfechos mais catastróficos, que é simplesmente o paciente desistir. Já que a gente está falando de depressão, eu não poderia não falar de ideação suicida, de tentativa de suicídio. É muito importante a gente pensar que, na verdade, quando o paciente fala que ele tem um desejo de morrer ou que ele gostaria de não estar mais aqui, na verdade, não é uma busca da morte, é sim uma evitação do sofrimento. Então, a gente tem que entender sempre a depressão como o foco, uma fonte de sofrimento. E no momento que o paciente entende que ele não consegue, ele não tem esperança mais de resolver aquele sofrimento, de acabar com aquele sofrimento, ele evidencia a tentativa de suicídio ou a morte como uma solução para o sofrimento, mas nunca é uma busca da morte. Isso é uma coisa importante da gente conversar aqui hoje. Então, eu apresentei para vocês, na verdade, várias apresentações diferentes de um mesmo fenômeno, da depressão. Então, por isso que é muito difícil você simplesmente reduzir a depressão a uma questão de critérios diagnósticos, né? Humor deprimido na maior parte do dia, por quase todos os dias, por pelo menos 14 dias. Isso é só uma forma da gente ver a depressão. Então, de uma maneira um pouco mais ampla do que os critérios diagnósticos da medicina apresentam, a gente sabe que a depressão é uma doença crônica, recorrente, que ela afeta a mente, o comportamento e o humor. Não é só um transtorno do humor, ele afeta, na verdade, várias dimensões daquele indivíduo, tá? E que, se não tratada de maneira adequada, vai comprometer todas as esferas da vida daquele paciente. Então, ela é uma doença, na verdade, que a gente considera sistêmica, ou seja, ela não é uma doença de uma situação apenas. Ela é, na verdade, uma doença que afeta várias áreas e que ela é um somatório de alterações de pensamento, comportamento e emoções. E aí, uma coisa que todo mundo me pergunta, eu acho que aqui todo mundo já teve esse tipo de questionamento ou já sofreu esse tipo de pergunta. E como é que a gente diferencia tristeza de depressão? Como é que eu vou saber que eu estou triste
ou que eu estou com depressão? Como é que eu vou saber que aquele indivíduo que eu estou avaliando está com tristeza ou está com depressão? Isso, na verdade, é uma avaliação extremamente sofisticada e que dificilmente você vai fazer isso em poucos minutos. Mas se eu tivesse que dar o ponto mais fundamental, o que mais diferencia tristeza de depressão, seria uma questão chamada reatividade. O que quer dizer isso? Num quadro de tristeza, por exemplo, por uma perda, um término de relacionamento, o indivíduo ele pode ficar triste? Sim. Ele pode ficar sem dormir? Sim. Ele pode ficar sem vontade de se alimentar e até perder peso? Sim. Ele pode ficar desanimado, não querer fazer as atividades dele, até ficar meio isolado em casa e não querer ver os amigos? Alguma coisa diferente de términos de namoro que muitos de vocês aqui já tiveram? Não. Um quadro de depressão pode ter essas mesmas coisas? Tristeza, inapetência, insônia, isolamento, não querer fazer as atividades? Sim. E como é que a gente diferencia, então, tristeza de depressão? Tem a ver com prejuízo e tem a ver com intensidade e reatividade. O que quer dizer isso? Quando você tem um quadro depressivo, em geral, você vai ter uma intensidade maior e você vai ter uma demora maior daquele indivíduo melhorar. Na tristeza, em geral, é compreensível que nos primeiros dias, depois de uma perda, depois de uma situação triste, você tenha um humor mais rebaixado, mas aquilo tende a ir melhorando. Mas o ponto fundamental é, um quadro de tristeza, ele reage ao ambiente. O que quer dizer isso? Terminou o namoro agora, mas se um super amigo ou super amiga sua chegar e te levar para um lugar legal e você puder esparecer e conversar um pouco, até chorar de vez em quando, mas pode ser que aquele lugar seja um momento legal e que você consiga dar risada e que você se sinta melhor, depois a tristeza até volta. Mas, de alguma maneira, você tem momentos de alívio dessa tristeza de acordo com o ambiente e com as coisas que acontecem. Na depressão, não. Essa é uma grande marca. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, não adianta, eu estou com depressão, então eu vou viajar para aquela cidade que eu sempre tive o sonho de conhecer, porque lá eu vou melhorar. Não, você vai levar os sintomas depressivos para onde você for. Eles vão com você. Então, esse é um grande parâmetro para a gente poder avaliar qual é a diferença entre tristeza e um episódio depressivo. Tá? E aí me perguntam muito isso. A gente está falando aqui do mal-estar contemporâneo. E depressão é uma doença nova? De quanto tempo para cá a gente começou a ouvir falar de depressão? Então, o que eu posso dizer para vocês, na verdade, é que depressão não é uma doença nova. Só para vocês terem ideia, Hipócrates, em 400 antes de Cristo, então a gente está falando de 4 séculos antes de Cristo nascer, ele já tinha uma definição do que era melancolia, que seria o significado para a depressão. Então, Hipócrates já dizia uma afecção sem febre, então uma doença sem febre, na qual o espírito triste permanece sem razão, fixado em uma mesma ideia. O paciente deprimido ele fica ruminando, né? Aqueles pensamentos negativos, coisas do passado, e ele fica constantemente abatido. Perda de sono, falta de apetite, desejo de morte. Ó, a gente falando aí de novo da ideação suicida. E essa bilis negra que nos invade age sobre o corpo e sobre a alma para criar tristeza e cansaço. Se a gente pensar que essa definição é de 400 anos antes de Cristo, ela é bem precisa para o que a gente observa de depressão. Então, a depressão ela sempre existiu. Fabiana, será que a prevalência está aumentando? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, para vocês terem ideia como a depressão sempre existiu, mas, na verdade, o que a gente tem hoje é mais informação, a gente tem mais acesso e, por conta disso, ainda bem, nós podemos tratar melhor nossos pacientes e esses pacientes podem melhorar. Quem aqui nunca ouviu, quem é do interior já deve ter ouvido isso, cadê seu João? Você nem sabe, seu João morreu de tristeza. Alguém aqui já ouviu isso? Já, né? O que era morrer de tristeza? Era morrer de depressão. A depressão não tratada, ela mata. Ela mata por suicídio, ela mata por negligência, ela mata por inanição. Então, na verdade, a depressão sempre existiu. Mas qualquer pessoa pode ter depressão? É uma doença que está aumentando a prevalência? Tem mais depressão hoje em dia do que tinha no passado? E o que eu posso dizer para vocês é que, na verdade, não. A depressão é uma doença extremamente prevalente. No mundo, acredita-se que 400 milhões de pessoas, nesse momento, estejam cursando com um episódio depressivo.
e a frequência é mais ou menos de 10% da população no planeta. Bem, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que não muda muito de um país para o outro. Claro, você tem 8% num país, 12% no outro, mas, de uma maneira geral, fica em torno de 10% no planeta inteiro, independente da cultura. E isso tem se mantido nas últimas 2, 3 décadas. Então, Fabiana, mas por que hoje todo mundo que eu converso na rua tem um parente, tem um amigo que tem depressão? Porque hoje as pessoas estão mais informadas, elas sabem que aquilo é depressão e elas procuram atendimento médico e psicológico. Essa é a grande diferença. Na verdade, sempre existiu. O problema é que as pessoas ficavam com prejuízo e não se tratavam, e hoje elas se tratam. Se a gente falar em prevalência, ou seja, o que está acontecendo agora, nesse momento, 10% da população no planeta está com algum episódio depressivo, ou leve, ou grave, ou moderado. Mas, se a gente pensar em frequência ao longo da vida, 18% das pessoas, em algum momento da vida, vai ter algum episódio depressivo. Ou seja, a gente está falando que 1 em cada 5 pessoas que você conhece, em algum momento da vida, vai ter um episódio depressivo. Isso é preocupante ou não? Então, respondendo lá a minha pergunta, será que depressão realmente é o mal do século? Só por essa prevalência aqui, já é para dizer que, pelo menos, é uma doença que precisa de muita atenção e que é importante a gente estar fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, que é conversar sobre isso. Lembrar também que a depressão ela é mais comum em mulheres. A prevalência de depressão em mulheres é 2 vezes maior do que em homens. Existe toda uma explicação biológica, genética e hormonal para isso, mas é importante a gente saber que tem essa diferença. Uma coisa interessante quando a gente fala de... Poxa, será que a depressão é para todo mundo? Né? Tem um mito muito complicado que é assim, não, eu não tenho tempo para ter depressão, não, isso é doença de rico. Né? E aí tem aqui o depoimento do Boechat, eu tive a felicidade de conhecer ele, de ver um depoimento dele sobre o episódio depressivo que ele teve, e ele fala exatamente isso. A depressão não escolhe vítimas, nem por grau de instrução, nem por situação econômica. A depressão ela castiga sem piedade e, da mesma forma, pobres, ricos, anônimos e famosos. Isso é uma frase do Boechat de uma palestra que ele deu. Então, isso é importante a gente dizer que, na verdade, não tem a ver com cultura, com contexto social, tem a ver com outras questões que causam a depressão, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tá? E aí, falando nessa questão do tema, assim, será que a depressão é o mal do século? Além dela ter uma prevalência muito significativa, ou seja, 10% das pessoas nesse momento estão com depressão e quase 20% ao longo da vida vão ter depressão, além disso, a depressão ela causa um prejuízo funcional muito grande. Quando a gente fala em prejuízo funcional, a gente está falando na dificuldade que o indivíduo que está com depressão tem de funcionar, ou seja, de trabalhar, de namorar, de sair com os amigos, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de fazer o relatório. Tá? E, além disso, mesmo o paciente que faz o tratamento e que melhora, é muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado de não permitir que esse paciente fique com sintomas residuais. Antigamente se falava em remissão, ou seja, o paciente ficar sem sintomas depressivos. Esse era o objetivo do tratamento. Hoje a gente já fala que, além da remissão, ou seja, além dele ficar sem sintomas, ele também tem que ter um retorno funcional pleno, ou seja, ele tem que estar sem sintoma, ele tem que estar dormindo bem, se alimentando bem, ele tem que estar ativo, ele tem que ter energia, ele tem que estar com humor adequado, mas, além disso, ele tem que voltar a funcionar como ele fazia antes, ou seja, as mesmas atividades de lazer, as mesmas atividades de trabalho. Então, por exemplo, às vezes a gente escuta, doutor, eu estou bem, estou bem, não tenho mais depressão e tal, e aí você pergunta, tá, mas como é que está no trabalho? Não, eu estou trabalhando, mas assim... Eu, antigamente, dava conta de fazer 10 relatórios por semana. Hoje, eu faço 5. Tem alguma coisa aí. Então, a gente tem que estar sempre atento. O objetivo final do tratamento é sempre o retorno funcional pleno. E por que eu estou falando disso para vocês? Porque a Organização Mundial da Saúde, em 2004, ela fez uma avaliação que ela considerou... na verdade, é um parâmetro que ela usa, que é prejuízo funcional. Tá? Como é que eles avaliam esse prejuízo funcional? Eles somam os anos não vividos por morte prematura decorrente daquela doença, ou seja, se a expectativa de vida era de 80 anos e o indivíduo morreu com 70 por causa de uma diabetes, ele perdeu 10 anos de vida por conta da diabetes. Além dos anos não vividos por culpa da doença, ele soma também
os anos vividos com prejuízo devido à doença. Esses dois parâmetros somados, eles criaram um parâmetro chamado prejuízo funcional. E quando eles colocaram todas as doenças, deixa eu ver se eu consigo aqui um pointer para vocês. Aqui eles colocam problemas respiratórios, diarreia, isquemia, HIV, doença cerebrovascular. Ou seja, a gente está falando só de saúde mental. A gente está falando de todas as doenças. Em 2004, depressão era a terceira causa mais importante de disfunção, ou seja, de prejuízo funcional, segundo a Organização Mundial da Saúde. Isso a nível planetário. Tá? Então, vocês falam, pô, Fabiana, mas diarreia em segundo lugar? É, porque considera o quê? Todos os países subdesenvolvidos. Então, a nível de mundo, depressão era, em 2004, a terceira causa de maior prejuízo funcional. E eles estimavam que, em 2030, depressão seria a primeira, ou seja, a principal causa de disfunção dentre todas as patologias. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que em 2010, a depressão já se tornou a primeira causa de disfunção. Então, o que eles imaginavam que ia acontecer só em 2030, aconteceu já em 2010, segundo a Organização Mundial da Doença. Então, a depressão hoje, quando você fala é o mal do século, é por isso. Por quê? Porque é uma doença extremamente prevalente e é uma doença extremamente incapacitante. Ela prejudica a funcionabilidade, a atuação daquele indivíduo de uma forma muito importante. Poxa, então a gente está falando que a depressão é muito prevalente, que ela causa muita disfunção, mas e aí, o que causa a depressão? Quais são as causas? São gatilhos? São situações? É o ambiente? E aí eu posso te falar que, na verdade, a etiologia da depressão ela é uma etiologia multifatorial. Então, a gente sabe que existe um componente genético, tá? Mas é importante a gente entender que genética, apesar de ser um componente da causa da etiologia da depressão, ela não é uma sentença. Então, você pode ter indivíduos que têm uma genética para depressão, ou seja, que têm uma história na família de irmãos ou parentes de primeiro grau que têm depressão, e esse paciente não desenvolver nenhum episódio depressivo ao longo da vida. A genética ela faz parte, mas ela não é sozinha uma condição que apenas ela vai desencadear um episódio depressivo. Então, se não é só a genética que explica, o que mais explica? Além da genética, a gente sabe que existem os fatores pessoais, e aí a gente está falando de personalidade. E, por último, claro, o ambiente. O que quer dizer isso? Quer dizer que, muitas vezes, um paciente que tem uma genética muito forte, ou seja, a gente chama isso de penetrância genética, ou seja, muitos casos na família de depressão, em muitas gerações diferentes, então é sinal que ele vai ter uma força genética muito grande para a depressão. Pode ser que esse indivíduo tenha um ambiente super tranquilo e que tenha traços de personalidade também bem adaptados. E, mesmo assim, ele vai desenvolver um quadro depressivo. O contrário também é verdadeiro. Ele pode, na verdade, ter uma força genética muito pequena, poucos casos na família, ou até nenhum caso na família, mas o ambiente é tão hostil e as características de personalidade são tão desadaptadas que esse indivíduo pode apresentar um episódio depressivo. Então, é para você entender que esse tripé aí, esses três fatores de causalidade para a depressão, eles interagem entre si e é isso que gera como resultante o episódio depressivo. Mas e aí? A gente já falou da diferença de tristeza e de depressão, a gente já falou que depressão não é uma doença nova, mas como é que eu reconheço? Quais são os sintomas da depressão? E, assim, um pouco diferente do que a gente imagina, que a gente pensa assim, depressão é tristeza, desânimo, ficar na cama deitado. Na verdade, isso é um tipo de sintoma, mas não é o único. E nem é o mais frequente, diga-se de passagem. A gente sabe que a gente tem várias dimensões diferentes de sintomas depressivos. Então, por exemplo, a gente tem os sintomas do pensamento. Dificuldade de concentração, sintomas cognitivos, a gente chamaria assim. Dificuldade de concentração, dificuldade de memória, o raciocínio não fica tão rápido. Esses, em geral, são os primeiros sintomas que aparecem na depressão e são os últimos a ir embora. Só que o paciente, quando começa a ficar sem concentração, ele acha que ele está o quê? Cansado. Ele acha que ele não está dormindo direito. Ele acha que ele precisa de férias. Então, é difícil a gente entender esses sintomas cognitivos como já sinais de um quadro depressivo. Existe também a dimensão das emoções. Então, tristeza, vazio interior, sentimento de solidão, pessimismo, falta de esperança global com o futuro, são também sintomas da depressão.
Tem a dimensão do comportamento, então, isolamento, diminuição da vontade de fazer as coisas, perda da energia, cansaço, fadiga, irritabilidade, tudo isso são sintomas da depressão. E, por último, também os sintomas neurovegetativos ou do corpo. Insônia, que também pode ser aumento de sono, isso também pode ser sintoma de depressão. Perda do apetite, que é o mais comum, mas também aumento do apetite também pode ser um sintoma de depressão. Então, a gente pode ter ganho de peso ou aumento de peso, por exemplo. Tudo isso que eu falei aqui para vocês são sintomas da depressão. Imaginem a quantidade de combinações que não podem existir entre esses sintomas. Então, eu posso colocar aqui para vocês 10 pacientes com diagnóstico de depressão e eles vão ter 10 quadros clínicos diferentes entre eles. Então, é muito importante a gente entender essa pluralidade da depressão, tá? E aí, quando a gente está falando de sintomas, a gente tem que entender uma coisa muito importante, e isso aqui faz toda a diferença no acompanhamento dos nossos pacientes, que é o seguinte. Quando você tem um episódio depressivo, o paciente nunca teve nada de depressão e ele tem um episódio, ele tem 50% de chance de ter um segundo. Ou seja, metade dos pacientes nunca mais vai ter episódio nenhum, vai tratar aquele episódio de depressão ou até vai desaparecer espontaneamente pelo curso natural da doença e ele nunca mais vai ter nada. Só que 50% dos pacientes vão ter o segundo episódio. E desses que tiveram o segundo episódio, entre 70% e 90% vai ter o terceiro episódio. Então, isso quer dizer o quê? Que no momento que o indivíduo tem 2 episódios depressivos, a gente considera isso já um transtorno depressivo recorrente e a indicação é de tratamento de forma indefinida. Ah, Fabiana, mas eu vou tratar uma coisa que eu não tenho? Vai. Por quê? Porque você trata o episódio agudo, mas você mantém a medicação para evitar novos episódios. Por que isso é importante? Porque tem paciente que me fala assim, Fabiana, mas assim, eu tive um episódio há 5 anos atrás e um agora. Eu vou fazer o tratamento agora, eu vou ficar bom. Vai ficar bom, é verdade. Eu vou suspender a medicação e quando eu ficar deprimido de novo, daqui a 5 anos ou daqui a 10, eu volto a tomar o remédio de novo. Parece um plano legal, não é isso? Mas não funciona. Por quê? Primeiro, quanto mais episódios você tiver, mais graves eles serão, menos tempo entre cada um e mais difícil de tratar. Então, é como se você agravasse a doença se você permite que o paciente entre novamente em episódios depressivos. Segunda questão, quando o paciente se vê deprimido, ele já está com prejuízo há muito tempo. Lembrar que os sintomas cognitivos são os primeiros que aparecem. Então, na verdade, ele já teve prejuízo na esfera social, laboral, familiar, até que ele perceba, não, poxa, acho que eu estou entrando num episódio depressivo. E tem alguns pacientes que têm casos tão graves que não conseguem perceber que estão num episódio depressivo e quem percebe é a família. Então, não é uma estratégia segura você permitir que o paciente entre num outro episódio, porque pode ser até que aquela medicação que você usava, ou aquele tratamento que você usava, ou a psicoterapia que você usava, já não funcione mais porque a doença evoluiu. Então, é muito importante a gente entender que vai ter episódios que não vão acontecer novamente, que vai ser um tratamento agudo e que o paciente vai ficar bem, mas que vão ter casos de transtorno depressivo recorrente que você vai ter que acompanhar esse paciente por muito mais tempo. E aí a pergunta que vale $1 milhão, né? Depressão tem cura? Todo paciente chega no nosso consultório e pergunta isso, né? Eu vou ficar curado? E aí é um momento super importante da gente, na verdade, esclarecer dois conceitos importantes. A diferença de cura e de controle. Tá? O que é cura? Cura é quando você trata e você não precisa mais fazer nenhum tipo de intervenção e aquele paciente nunca mais vai ter aquilo. Exemplo, pneumonia. Pneumonia causada por uma bactéria, você dá um antibiótico, mata a bactéria, você curou a pneumonia. Mas diabetes, a gente cura? Não, a gente controla. Hipertensão, a gente cura? Não, a gente controla. Qual é a diferença de cura e de controle? Na prática, o paciente fica sem a doença quando ele está controlado. A diferença é que ele precisa manter o tratamento. Então, é muito importante a gente desmistificar essa coisa da cura e do controle. O paciente ele pode ter uma qualidade de vida absolutamente normal, como se ele tivesse curado, desde que ele controle a doença dele. E o controle é absolutamente possível. Então, a gente sempre tem que pensar em tratar os episódios agudos, evitar a cronificação da depressão, melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Então, não é só não ficar com o sintoma da depressão e, sem dúvida nenhuma, prevenir as recaídas. Isso é super importante para a evolução daquele paciente.
Qual é o objetivo de tudo isso? Tratar, melhorar a qualidade de vida, prevenir recaídas. O objetivo final é retorno funcional pleno desses indivíduos. E, para isso, na verdade, a gente tem que lançar mão de diversas estratégias. Medicação é uma delas, eu estou aqui falando para vocês como médica psiquiatra, mas a medicação ela não é a única estratégia que ela usa. E, na maioria dos casos de episódios depressivos, dificilmente você vai conseguir ter aquele retorno funcional se você não lançar estratégias outras além da medicação. Então, aqui eu estou falando para vocês de medicação, estou falando de psicoterapia, estou falando de você envolver a família no tratamento, exercício físico regular, alimentação saudável, horários adequados, rotina de vida. Tudo isso é importante para que o indivíduo retorne ao seu funcionamento pleno, ou seja, volte a ser quem ele era. Né? Então, é muito importante a gente pensar o seguinte, que é necessário que a depressão ela seja abordada como uma doença grave, como uma doença crônica e incapacitante, porque ela é extremamente disfuncional. Isso não dito por mim, dito pela Organização Mundial da Saúde. Tá? Mas ela possui tratamento. Então, é muito importante que a gente entenda que ela é grave, que é importante a gente estar pensando nela como uma doença que afeta milhões e que causa muito prejuízo, mas que ela tem tratamento. Só que a gente só vai tratar o que a gente reconhece. Então, isso é muito importante que a gente entenda. E que é muito importante a gente desmistificar alguns valores, que tem muitas pessoas que ainda acreditam que depressão é falta de caráter, é falta de força de vontade, são questões relacionadas ao seu jeito de ser. Você quer estar deprimido, você quer estar desse jeito. Se você quisesse, você faria diferente. E eu dou sempre um exemplo para os meus familiares que estão acompanhando, que é assim, poxa, você vê um paciente deprimido, na cama, desanimado, dentro do quarto, fechado, no escuro o dia todo. Dentro do bom senso, o que você vai fazer? Poxa, venha dar uma caminhada comigo na orla. Vamos levantar um pouco, você vai melhorar. Você fazer isso com um paciente deprimido é a pior coisa que você pode fazer. Por quê? Porque ele já está se sentindo péssimo, ele não consegue levantar, e aí você chama para ele fazer alguma coisa e ele não consegue fazer aquilo, ele vai se sentir pior. Então, é muito importante a gente entender a depressão não como força de vontade, não como ausência de força de vontade, mas sim como um quadro que é sistêmico e que causa muita disfunção. Tá? Então, apesar dos avanços nessa área, e hoje a gente conhece muita coisa de depressão, o preconceito ainda dificulta muito o diagnóstico. E se você tem uma dificuldade no diagnóstico, você vai ter uma dificuldade no tratamento e na recuperação desses indivíduos. Então, para finalizar, falando em recuperação, falando em tratamento, eu queria trazer para vocês um depoimento de Chico Anísio, que eu acho que ele foi... Não dá para resumir ele como artista apenas, né? Ele era, na verdade, multitarefas, né? Escritor, radialista, comediante, ator, roteirista, escritor, pintor. Essa eu não sabia, eu fui estudar isso depois. E ele, no final já da vida dele, faltando uns 2 anos, logo depois ele faleceu. Ele deu várias entrevistas na mídia falando que ele tinha um quadro de depressão recorrente. E esse foi o depoimento dele. A depressão é um demônio, um gás letal. Ela entra e a pessoa não sente que está deprimida. Os outros é que descobrem. Sem o tratamento, eu não teria feito 20% do que eu fiz. Então, isso é um exemplo de que é uma doença grave, mas que ela tem tratamento e que o indivíduo pode funcionar tão bem quanto, ou até melhor, porque, na minha opinião, Chico Anísio é uma pessoa extremamente acima da média, mesmo tendo um quadro depressivo recorrente, crônico, grave, disfuncional. Por quê? Porque tem tratamento. E era com essa mensagem de que a gente tem que estar prestando atenção nos nossos pacientes, a gente tem que estar tratando bem os nossos pacientes e a gente tem que estar acreditando que aquele paciente vai voltar a ser quem ele era, que eu queria encerrar minha apresentação aqui para vocês. Muito obrigada.